Natália, baixa um pouco. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô aguardando a Mirelle, né? As nossas lives agora, elas vão ser semanais, uma vez por semana. E hoje o tema são relacionamentos destrutivos. Deixa eu pôr o óculos para enxergar melhor aqui. Ah, Mirelle, bom dia. Ela já chegou. Deixa eu só acertar a câmera aqui. Acho que ficou melhor assim. Vou chamá-la para a conversa. Oi, Bom dia, bom dia, tudo bem? tudo ótimo. E você? Sempre lindona, né? Esse olhão azul, Obrigada. tudo bem. Tudo Então, bom. Mirelle, hoje a gente vai falar de um tema meio pesado para poder ficar leve, né? É, justamente por isso. Porque ele é pesado, mas ele tem que ser falado, porque aí depois você fica leve. É, né? E então vamos lá. Eu vou pedir para você se apresentar. Agora só estou eu e você, mas aí eu deixo Uhum. gravado no IGTV, depois eu passo para o YouTube, né? Tá, E aí, dependendo do que a gente põe na descrição, dá para ajudar muita gente, né? Então, eu não me é. preocupo muito com se tem muita gente agora ou Público. não, porque depois o pessoal acaba assistindo. Esses dias Então, uma se amiga apresenta. minha falou também, ó, se tiver pelo menos 5 pessoas já é muita gente, porque quando que você consegue reunir 5 pessoas para bater um papo, não é mesmo? É É difícil hoje em verdade, dia. é Que te difícil, é escutem difícil. ainda, né? E que te Né? escutem, porque o Ó, problema é te escutar. A Patrícia de São José já chegou. Ó, Vidas Negras Importam também. Então vamos lá, vamos começar essa conversa. Se Vamos começar. apresente. Tá, meu nome é Mirelle Railo, eu tenho 37 anos, sou mãe de 2 filhos, de 10 e 6 anos. Sofri muito com relacionamentos abusivos, vários, não foi só um. E participei de um programa de apoio a mulheres, que é 100% gratuito e é baseado no grupo de apoio do Alcoólicos Anônimos, né, que é a Irmandade Mãe. Eu não vou especificar muito sobre os Uhum. grupos, porque tem um anonimato deles, mas a gente vai deixar na descrição e tudo os contatos, caso precisem, alguém se sinta à vontade para estar procurando a gente. E é isso, hoje eu sou personal organizer, meu foco principal, né? O meu Instagram, meu trabalho é mais voltado para isso. Demorou para eu descobrir o que, que eu amava fazer, mas hoje eu sei o que, que eu amo fazer, é organizar, justamente por causa dessa falta de organização interna por muitos anos. Então, eu aprendi que organizando o externo também ajuda a organizar o interno. Basicamente, acho que é isso. Super válido, né? E me fala uma coisa, você estava falando, Mirelle, e aí eu fiquei pensando, né? Você acha que a criação ela tem relação com como a gente permite que as pessoas nos tratem? Ou como a Eu gente é não só criado? acho, eu tenho certeza. Um dos livros É. que a gente lê muito nesse grupo, né? Porque ele é Uhum. baseado na literatura mesmo. Ele tem uma literatura própria que é justamente para nos ensinar por que, que nós somos assim. Porque a maioria das pessoas, elas chegam nesse estado e elas ficam se perguntando, mas por que eu sou assim? Por que eu atraio esse tipo de pessoa? Né? Por que, que eu atraio e depois eu não consigo me desfazer? Porque todo mundo tá. Opa, Agora, o problema peraí. é como Você vai fazer ter... para sair, né? Deu uma travada, Mirelle? Peraí, deixa eu ver se a minha internet está ok. Ok, estou no Wi-Fi. Vai. Vou pedir para você. Tá. Nossa, eu fiquei com caramba, não sei nem como é que eu tiro. É, Você pode repetir essa parte? tá. Então, assim, você perguntou se
a nossa criação tem influência. Ela não só tem influência, como ela é determinante. E tá? Então, assim, Certo. a nosso grupo de apoio, ele é criação. O outro 1% que sobra é o nosso livre-arbítrio mesmo. É tudo que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Mas não é só a nossa criação, mas muitas vezes a falta dela também. A falta de amor, Entendi. por exemplo. Então, quando você não é amada pela sua mãe ou pelo seu pai, você não sabe o que é se amar. E você não sabe ter amor próprio. Logo, você se entrega para pessoas que não vão te dar o que você merece, e sim o que você acha que merece. Entendi. E assim, por exemplo, quando a pessoa ela tem o amor ou da mãe ou do pai, você acha que o relacionamento dos pais, assim, às vezes o filho ele é amado igualmente pelo pai e pela mãe, mas o fato dos pais não se darem bem, por exemplo, ter traição, isso daí também você acha que ele é uma válvula de escape para a Não só pessoa acho como chegar tenho nesse. certeza também. Porque, na verdade, um pai e uma mãe que se maltratam, eles nem podem dizer que eles amam realmente os seus filhos. Porque se não tem nenhum pingo de respeito entre eles, Mirelle, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você ainda está falando, porque está dando interferência. Você consegue ficar mais perto do Wi-Fi, alguma coisa assim, que está travando, assim, tá mastigando? é o máximo que eu tô do Wi-Fi já. Jura? Então vamos lá. Então vamos tentar. Vamos lá. Entrou, Dani, bom dia. A Patrícia falou que travou. Tá conseguindo ouvir, Patrícia? Ai, não, esse tema é muito importante, não pode travar. Eu só tô meio chateada que eu fiquei com um carão depois que. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Eu fiquei com a cara muito grande. Deixa eu ver. Tá reconectando. Só um minutinho, gente, que. Vamos ver. A Patrícia só tá ouvindo a mim. Tenta falar alguma coisa, Mirelle. Alguma coisa. E agora, tá ouvindo ela? Bom dia, prima, tudo bem? Tudo bem, Carlinhos? Bom, vamos tentar. Estão ouvindo a Mirelle? Ela vai começar a falar. Pode falar, Mirelle. Tá. E aí Tá, a você gente falou estava que falando você acha sobre que os pais, né? Então, sim. é muito importante que os pais ou eles pelo menos se deem bem, ou pelo menos se separem, tenham a honra de se separar para poder justamente não estar influenciando tanto as crianças, né? Porque se você ama verdadeiramente os seus filhos, você precisa dar uma boa situação para eles, um convívio bacana, né? Um ambiente seguro. Não basta você amar, é nas suas atitudes que você mostra quanto você ama o seu filho, né? Então, você Uhum. não pode estar vivendo em pé de guerra, ou, por exemplo, acontece muito lá, são pais alcoólatras, né? Então, um dos pais é alcoólatra e a outra pessoa é codependente, e a criança acaba tendo uma infância muito complicada. Então, não significa que os pais não amem, mas eles acabam não conseguindo cuidar dessa criança, porque eles estão tão voltados e focados no seu relacionamento que eles acabam deixando as crianças, né, de lado. E aí também uma coisa que é interessante, quando a gente fala em relacionamentos destrutivos, a gente sempre fala em relacionamento amoroso, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tem vários tipos de relacionamentos destrutivos, de amigos, de trabalho, né, na família. Eu queria que você também falasse um pouquinho desse, porque assim, eu trabalhei numa empresa onde o clima era muito tenso.
muito tenso, onde muitas pessoas ficavam chorando pelos cantos e eu ficava me perguntando, meu Deus, por que que essa pessoa não sai daqui, né? O que que acontece? Porque ela não, pelo menos não vai tentar achar um outro emprego, né? E isso também é um relacionamento destrutivo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos de relacionamentos, né? Porque às vezes É, a pessoa está vivendo e ela não percebe, né? eu acho que é assim, todos os relacionamentos podem ser destrutivos e todos têm dificuldade de sair. Num casamento, por exemplo, tem a dependência financeira, tem a questão de família, filhos, né, os medos, que muita gente às vezes não entende. Ué, mas por que não separa? Tá apanhando e não separa? Porque tem uma sociedade toda por trás disso também. Num relacionamento de amizade, às vezes você tem uma amizade de muitos anos, e aí você fica assim, nossa, mas eu vou perder uma amizade de tantos anos, agora que eu descobri que, de repente, ela pode ser abusiva. Família é uma coisa, assim, muito difícil, porque, nossa, a gente tem que honrar pai e mãe. Eu vou ficar sem falar com a minha mãe ou sem falar com meu pai? Não posso, né? Isso é contra as leis e tal, mas aí você sofre abuso e não consegue dizer um não. E no trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes você precisa daquela renda, então você se submete a tudo que tiver pela frente para você não ficar sem o seu ganha-pão. Né? E muitas vezes trabalham infelizes, e isso é o problema, porque depois você leva isso para casa, isso se torna um ciclo, porque aí os seus filhos também vão sofrer abuso, porque você chega chateado do trabalho, e aí esse ciclo não acaba nunca. Então, o ciclo do abuso é muito importante de ser rompido, porque ele vai evitar que outras pessoas também se afetem com ele, né? Não só você. E no trabalho acontece muito, inclusive chefes ou mesmo colegas de trabalho que abusam mesmo, ficam pedindo muitos favores ou ficam, principalmente chefe, né, que às vezes fica gritando, humilhando. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha essa noção de que mais importante do que o dinheiro, que ela também precisa, é a sanidade dela, né? Mas as pessoas acabam, que aí entra onde o nosso grupo ajuda, elas acabam viciando nesse relacionamento. Porque geralmente uma pessoa, um ambiente destrutivo, nunca é 100% destrutivo. A pessoa não é 100% o tempo inteiro daquele jeito, nem mesmo um chefe. Ele pode Uhum. gritar, xingar, mas vai ter um momento onde ele te parabeniza, onde ele te levanta sua moral, porque não é 100% do tempo. E é nesses momentos, com essas migalhas, que fazem a pessoa ficar no relacionamento. Porque elas ficam pensando, não, mas pode mudar. Essa esperança do pode mudar, as pessoas mudam, né? Realmente as pessoas mudam, mas elas só mudam quando elas querem mudar. Ela E quer. aí, nesse caso do relacionamento, quem tem que mudar é você. De relacionamento, no caso. Entendi. Nossa, isso que você falou, eu fui lá atrás, com 20 anos, porque, assim, eu tive uma criação de muito medo. Não vai lá fora porque tem homem do saco. Não vai ali porque o bicho vai te pegar. Então, eu fui muito medrosa até alguns anos atrás, muito. E aí eu me prometi que minhas filhas eu não ia criar com medo. Então, se minha filha, eu não quero que ela saia, você não vai sair, porque eu não quero que você saia. Porque eu acho que não é legal você sair. E minha mãe ajudou a criar um pouco a menor e ela já estava indo por esse caminho. Não, não pode porque tem um. Eu falei, não tem nada lá. Ela, você não vai porque sua avó não quer. E a mãe, você fica desautorizando. Eu falei, não, eu só fica fazendo com ela fazer comigo. E aí eu me lembrei de um caso, ouvindo você falar, porque eu tenho uma grande amiga, ela mora em Londres. Ela é minha madrinha de casamento. E eu trabalho, eu nunca repeti de ano, viu, gente? Então, eu estudava, eu parei 2 anos por falta de grana, porque naquela época era difícil, né? Eu já tenho 48 anos, então imagina, né? Para entrar na faculdade era muito caro, eu nem tentei USP. E aí, quando eu estava na faculdade, eu era virgem, eu trabalhava desde os 12, eu ajudava em casa, e aí eu queria sair. E minha mãe não queria que eu saísse. E aí eu pensava, poxa, eu trabalho, eu ajudo em casa, eu nunca repeti de ano, por que que eu não posso sair? E eu era maior de idade e era virgem ainda. Aí eu achava aquilo, eu falava, eu não sou promíscua. E aí um dia essa amiga me falou assim, sua mãe não te respeita. Aquilo foi um choque, sabe? Nossa, ela fala isso da minha mãe, ela falou assim, sua mãe tem que te respeitar.
Poxa vida, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Que tipo de filha ruim você é que você não pode sair? Onde que sua mãe tá com a cabeça? Se você não fizer sua mãe te respeitar, ela não vai te respeitar. E aquilo foi um choque para mim, mas aí eu comecei a pensar. E aí teve um dia que eu liguei para falar que eu ia chegar mais tarde e eu estava numa festa que tinham até filhas da minha madrinha nessa festa, por acaso. E minha mãe bateu o telefone na minha cara. Aí, só que quando ela fazia isso, eu voltava, né? Eu falei, não, não vou voltar. Falei, poxa, ambiente de família. Onde já se viu? E aí, quando eu cheguei de manhã, porque eu não voltei, não falei nada, aí ela nunca mais fez isso. Porque eu acho que também caiu a ficha. Minha mãe, acho que ela pensou assim, poxa vida, realmente, ela trabalha, ela estuda, ela não me dá trabalho, ela ajuda em casa, por que que ela não pode sair? Né? Mas E é ainda bom tava no... ter falado isso, porque é bem por aí. É assim, primeira coisa, para um relacionamento não ser destrutivo, não ser complicado, é o respeito. Se tem respeito, pronto, já é um relacionamento saudável. Em segundo lugar, é você saber quem você é. Para você ter esse respeito, você tem que saber quem você é. Então você se tocou que você falou assim, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Por que não me respeitar? E isso é muito importante. A maioria dos relacionamentos destrutivos acontecem porque a pessoa não se conhece, não sabe quem ela é, não reconhece o próprio valor, e aí ela permite que as pessoas a humilhem, que as pessoas maltratem ela, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe que ela merece muito mais do que isso. Então, assim, saber quem você é, o que você merece, é a chave principal para nem cair e também para conseguir sair. Porque aí, nesse caso, não era uma relação de abuso, mas era uma relação com falta de respeito. Então, para você ser respeitada, você tem que impor o seu respeito, impor os seus limites. Olha, até aqui eu aceito isso. Passou daqui, eu não aceito. Então, quais são os seus limites? É o que você aceita? Ué, sou maior de idade, eu tenho dinheiro, eu me sustento, eu faço tudo, eu sou uma ótima pessoa, por que não ter direito a ir numa Hellis Festa? Tenho direito. Então, isso é para todos os relacionamentos. Num trabalho, se eu recebo tal salário, eu faço meu horário de trabalho, por que a pessoa não vai me respeitar? Por que ela vai gritar comigo se eu não grito com ela? Né? Por que ela vai me pedir uma planilha gritando? Não, peraí, você pode pedir a planilha de uma outra forma. Então, assim, impor o seu respeito para você ser respeitado também é muito importante. E é isso que a gente trabalha no grupo, porque o outro eu não posso mudar, né? E muitas vezes tem relacionamentos que a gente não pode parar o relacionamento e nunca mais se falar. Tem relacionamentos que a gente precisa de uma certa convivência, né? Ou então, às vezes, até do trabalho, eu ainda preciso estar naquele emprego, ainda não consegui outro. Então, assim, é muito importante que eu saiba o que eu quero, eu impor os meus limites para poder a pessoa me respeitar. Mas eu preciso saber quais são esses limites, eu preciso me respeitar, porque até então você estava assim, eu deixa, né? Tô tão acostumada, mas de repente caiu a sua ficha. Não, peraí, eu mereço mais que isso, eu sou uma boa filha. E ela não está me respeitando, ela está duvidando da pessoa que eu sou. Ela não está conhecendo a pessoa que eu sou, mas e aí, quem é que eu sou? É você que tem que saber também quem você é, né? E é isso que a gente trabalha lá. Quem é você? O que você merece? Né? Como que é a sua personalidade? Porque daí você vai se respeitar, se amar para o outro poder. É aquele clichê de se amar primeiro para depois ser amado. É muito verdade esse clichê. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a pessoa ela tem que. Porque você foi falando e eu fiquei pensando, né? Se a gente olhar para trás ou do lado, né? Às vezes do lado, a gente vê algum caso, né? E um dia eu cheguei na escola e uma funcionária da escola que eu trabalhava, a aluna me chamou professora, ai, o que a gente faz para ajudar a fulana, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque, nossa, o marido dela já bateu nela hoje, ela mora no quintal da mãe dele, ela tem um filho adolescente e uma filha acho que de 10 anos, e como que ela faz? Né? Porque acho que ela era do interior da Bahia, não tinha ninguém da família aqui. E ela não sabia o que fazer, porque eu falei assim, tem que chamar a polícia. Eu acho que ela tem que dar parte dele, né? Mas a moça, ela ficava naquela situação assim, mas onde eu vou? Eu moro no quintal da família dele. Eu tenho 2 filhos, eu não tenho ninguém, nenhum parente aqui. O que que eu vou fazer? O que que vocês
decisão de saída para esse tipo de situação, assim, quando está no grupo? É porque a gente tem 12 passos e 12 tradições. Porque assim, antes de mais nada, antes de eu tomar uma decisão na minha vida ou qualquer coisa assim, eu preciso me fortalecer. Porque o que que acontece? É a reincidência. Porque é igual um vício. Você acaba tendo recaída. Então não adianta de nada eu sair do relacionamento, ah, não, a gente te ajuda, você sai, sendo que você mesma lá no fundo não está pronta ainda. Então, a gente ensina, através de 12 passos e das 12 tradições, como você adquirir essa sua independência emocional antes de mais nada. E aí depois também a independência financeira, porque de nada adianta eu querer sair, mas eu não poder sair, né? Então, você faz a sua independência financeira, independência emocional, e você vai criando forças para sair. Porque não adianta nada eu colocar essa mulher, por exemplo, numa casa de assistência, e inclusive existem, poucas, mas existem. Se uma mulher estiver muito decidida a sair, existem casas de assistência à mulher que sofrem agressão e tudo. São muito poucas, mas existem. É mais lá, fora do país tem muito mais. Para poder dar essa ajuda de princípio. Mas nada adianta, se ela não tiver uma cabeça boa, ela não tiver curada mesmo, ela não consegue. Muitas vezes ela volta. Então já teve casos de mulheres agredidas que fizeram ali, denunciaram e tudo, e depois tiraram o boletim de ocorrência, né? Porque o próprio companheiro manipula tanto que faz com que ela se sinta culpada. E aí onde a gente fala que você tem que saber o que você merece, porque daí a mulher acha que ela mereceu aquele tapa muitas vezes. Ela acha que ela mereceu aquela agressão, porque ela fala assim, ah, mas eu deixei ele nervoso. Eu é que fui perguntar, porque ele saiu com 5 mulheres, e eu fui perguntar e eu tô errada, entendeu? Então é isso, Entendi. enquanto eu não sei o que eu mereço, eu acho que eu mereço ser traída, eu acho que eu mereço agressão física, né? Muitas vezes eu também, às vezes, apanhava da minha mãe, então por que não apanhar do meu marido? Né? Eu já cresci apanhando, e eu acho que isso é normal. As pessoas que amam batem, né? Ele só estava expressando a raiva dele, coitado. Então tem muito isso, não adianta eu tirar essa mulher e eu fazer de tudo, vamos denunciar, vamos ajudar ela. E é o que muita gente fala, ah, ela gosta de apanhar. Não é bem que ela gosta, mas no inconsciente dela, ela tem um certo costume. E para qualquer mudança de comportamento do ser humano, qualquer coisa, você vê, você senta todos os dias, você vai sentar numa cadeira, você senta sempre do mesmo jeito. Se eu chegar hoje para você e falar assim, olha, a partir de hoje, toda vez que você sentar, você tem que dar um pulinho e depois você senta. Você vai conseguir fazer isso de pronto? Talvez no começo, porque eu te falei, você até dá umas puladinhas. Depois, quando você ligar o seu piloto automático novo, você vai esquecer. Então, assim, o seu inconsciente é algo muito difícil de mudar. Ele só muda com muita perseverança, com muito estudo, com muito conhecimento. Você tem que ir lá a fundo. Quem foi que te ensinou a sentar? E de que jeito que você sentava? Você caía quando você era criança e tentava sentar? Então, assim, tem que ir lá no fundo, lá atrás, para você entender por que você aceita sentar, digamos, dessa maneira, entendeu? E por isso que é tão difícil tirar uma mulher de uma situação dessa. Porque tem que mudar primeiro aqui, para depois você mudar o externo. Você sabe, Mirelle, vou voltar um pouquinho na parte da mãe, que a Eliane ela pegou e perguntou assim, né? Como saber quando é só uma preocupação de mãe ou é um abuso? No caso da mãe que não quer que o filho saia, sabe? Essas coisas assim. Igual no caso que acontecia comigo, eu entendo. Talvez seja isso que ela tenha, né? Como a gente saber se é só uma preocupação de mãe ou se é um abuso de autoridade, vamos dizer assim. Eu mando, então tu faz o que eu mando. Eu acho que mais importante do que você querer julgar outra pessoa pela atitude dela é você olhar para você. O que essa atitude está interferindo na sua vida? Você acha que é uma coisa que realmente você pode e condiz com a situação? Então, por exemplo, você mesma disse que, olha, eu era uma boa garota, eu fazia tudo, eu estava numa festa, por exemplo, de família. Não tinha motivos para ela desconfiar de mim, não tinha motivos para ela estar tão preocupada assim. Porque daí esbarra um pouquinho na confiança. Então, você não confia na criação que você me deu? Você não confia na pessoa que eu sou? E não estamos falando de um lugar escuro, onde era perigoso. Então é muito bom ponderar e ver qual é a situação.
quando você analisa a situação por todos os lados, e não só pelo seu âmbito de vista, eu queria sair e ela é uma chata, não. Vamos ver todos os lados, vamos ver se realmente é uma preocupação. E como que eu faço, se for só uma preocupação, para deixá-la menos despreocupada? Vamos supor que eu esteja voltando à noite de um lugar e ela está preocupada. Então tá, olha, mãe, então eu vou sempre voltar com uma pessoa junto, não se preocupe, eu estou sempre saindo com uma pessoa. E aí, se mesmo assim ela ainda continua, né, não, entre aspas, se preocupando demais, aí já começa a virar um abuso. Aí já é uma pessoa que está desconfiando da sua personalidade, da sua pessoa. E o abuso é isso, é quando a pessoa desmerece o que você é. Isso é um abuso. Preocupação é bem diferente. E aí tem uma coisa que chama posse. Principalmente em relacionamento homem-mulher, ou mesmo homoafetivo, mas onde tem, né, uma hierarquia, uma pessoa manda e outra obedece. Eu, inclusive, vi um vídeo uma vez que é muito esclarecedor, que fala: o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a posse. É quando você domina outra pessoa, você acha que você é dono da outra pessoa. Isso não é amor. O amor, ele tem que ser livre. Ele te liberta. Ele não te deixa aprisionado. Então, se eu fico te mandando, te obrigando, te fazendo, e tudo que eu falo tem que ser lei, isso é posse. Isso não é amor. E não é cuidado, e não é ciúmes. Porque não existe. Ah, não, mas ele é muito ciumento. Ah, mas é porque ele é assim, ele é muito desconfiado. Não, peraí, mas aí tá falando da sua pessoa. Uma coisa é outras pessoas olharem para você, outras pessoas, e aí ele pode ter assim, nossa, como você chama atenção. Outra coisa é ele desconfiar da sua índole. Ué, você ficaria com uma outra pessoa? Então tô desconfiando de quem você é e você ficaria com uma outra pessoa? Isso é um abuso, né? Então, ciúme é normal, até um certo ponto é normal. Nem sempre, né? Até um ciúme muito, muito leve, ele pode ser um sinal de alerta. Porque é uma posse. Quer dizer, você é minha propriedade e você tem que fazer o que eu mando. E isso pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser no trabalho. Caramba, gente, é tão profundo e é tão amplo como você estava falando, né? Você começa a analisar e aí você começa também a analisar a sua situação em todos os sentidos, né? E até como a outra pessoa perguntou, né? Isso é preocupação ou isso é abuso, né? Até a gente com relação ao filho da gente mesmo, não só a gente pensando, né? Que inclusive isso daí eu quero muito que você fale, né? Porque às vezes a gente acha que o problema é o outro. E o problema é a gente, né? Quando a Mirelle me falou isso, eu falei, caramba, é muito realmente ampla a situação. E quando a gente acha que é o outro e não é? Porque assim, por exemplo, chegam mulheres onde o marido é adicto, né? Então ele tem um vício e tal. Então elas ficam pensando assim, bom, se ele melhorar da adicção, se ele parar de beber, todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Ele é o problema e ele é o problema. Só que muitas vezes não é. O que acontece muito, inclusive no AA, é que às vezes o cara para de lá de beber e aí os problemas reais do relacionamento aparecem. E geralmente eles se separam depois porque cria uma certa dependência, a codependência, que você depende do vício do outro. Porque aí eu fico tão focada no outro que eu não preciso olhar para a minha vida. Eu não preciso ver se eu estou feliz na minha profissão, eu não preciso ver se eu gosto da casa onde eu moro, eu não preciso olhar para a minha vida. Eu estou tão focada na adicção do outro, na vida do outro, nos problemas. Então, por exemplo, tem um cara e ele me trai muito. Então eu tenho que ficar toda vez vasculhando as coisas dele, olhando, vasculhando. E todo esse tempo que eu perco lá fuçando e não tomando uma atitude, mas aí eu não preciso olhar para a minha vida. Se eu podia ter estudado ou não, se eu gosto da profissão que eu tenho, se eu me dou bem com as pessoas que estão à minha volta, eu não preciso me preocupar comigo. Eu fico o tempo inteiro focada no outro. E eu deixo de viver a minha vida. Enquanto eu vivo a vida do outro, eu não vivo a minha. E aí onde está, entre aspas, o erro, né? Porque o problema não está só no outro, o problema também está em mim. Pelo fato de eu não dar valor à minha vida, de eu não viver a minha vida e viver a vida do outro. Não quer dizer que o abusador não seja um erro, não seja errado abusar. Mas eu preciso mudar a mim. O abusador geralmente não muda. Mas se eu não me mudar, eu não consigo nem separar. Ou então, muitas vezes o que acontece? Aí a reincidência, né? Porque daí eu separo, mas eu encontro um muitas vezes pior do que o anterior. Que é isso que acontece muito. E isso pode ser emprego, pode ser tudo.
Eu saio de um emprego ruim e às vezes eu vou para outro pior ainda, que ganho até menos. Geralmente é isso, a gente tem tendência de até piorar, porque aí, inclusive, o meu inconsciente vai falar, tá vendo? Eu tinha razão, pior com ele, é ruim com ele, pior sem ele. Então, tô Entendi. pior ainda sem ele, porque eu agora achei um pior, né? Então, acho que ele não era tão ruim. Porque a gente comparar uma coisa ruim com outra péssima, até que não fica tão ruim, né? Você sabe que isso que você está falando, a Paty escreveu assim, né? Que a codependência ela é tão ruim que tem gente que acaba falando assim, ah, ela gosta de sofrer. Ela já sabe isso, ela gosta. Nossa, essas lives, elas estão me clareando a mente para o como agir com as pessoas e nas situações, né? Porque eu acho que é tão importante esses debates, as pessoas falarem, deixarem claro essas situações. Em todos os temas que eu venho trazendo, eu venho tentando trazer coisas que são do dia a dia e que tá com um pano por cima, né? Assim, tem um paninho em cima. E aí, quando você tira esse pano, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não sabia. Igual quando a Cleo me falou que você não precisa falar muita coisa para alguém que está sofrendo. Né? Só de você estar ali segurando a mão dela, você já está ajudando. Então, assim, e é igual quando você chega num velório e você fica pensando, o que eu vou falar? Meus pêsames? Ah, eu sinto muito? Ah, eu abraço? Ah, você entendeu? Assim, coisas assim que acontecem de repente e a gente não sabe como agir. Igual isso que você está falando. Eu já falei isso. Quem não falou isso? Ah, isso aí vai sofrer. Quem nunca, né? Mas é muito assim, é porque a gente fica muito enraizado nos preconceitos. E assim, quem realmente não passou por essa situação, eu vivi essa situação. E eu me curei. Mas quem não passou, realmente não consegue ter essa compreensão do que é. Por isso que existem esses grupos de ajuda, porque lá são todas iguais. Elas não estão mais sozinhas. Porque às vezes no seu meio só é você que apanha. Então você pensa assim, ah, nossa, nem existe isso, eu sou a única tonta, né? Mas por que eu não consigo sair? Aí você vê que tem um monte, milhares de pessoas passando pela mesma situação. E muita gente, inclusive esses casamentos de 30, 40, 50 anos juntos, que a gente vê, muitas vezes são relacionamentos abusivos por anos e a pessoa não sabe. Tem mulheres que chegam lá com 50, 60 anos e falam assim, eu passei abuso a vida inteira e não sabia. Como aquela velha máxima de, ah, eu apanhei quando era criança, mas eu não morri. Não é bem assim. Você apanhou, mas você pode não ter morrido, mas sei lá, você tem o que hoje? Síndrome do pânico? Às vezes algum toque? Ou quais outros problemas psicológicos isso com certeza te afetou? Porque não é humano você apanhar nem mesmo um tapinha. Isso não é normal. O normal é você ter respeito pelo seu filho, é você saber entender o seu filho, é você amar ele de verdade. Então, assim, as pessoas, elas banalizam e generalizam demais as coisas porque já estão aí. Há anos estão aí. Então, o cara que é provedor e que não lava uma louça, ah, isso é o normal, porque todo mundo faz. Então, se todo mundo faz... E agora, como a gente tem mais estudo, conhecimento, a gente está começando a enxergar essas coisas que antes eram abafadas. Né? Uma mulher solteira antigamente era tido como, né, nossa, que mulher, dananã. Hoje em dia, a mulher que apanha ainda é tida assim também. Quem sabe um dia a gente vai chegar num patamar de que, não, peraí, ela precisa de ajuda. Talvez ela não saiba como sair realmente. Não é culpa totalmente dela. Vamos ajudar ao invés de criticar. Mas é muito mais fácil eu criticar o outro do que eu querer ajudar. Né? Então, hoje em dia que a gente está mudando esses conceitos, preconceitos, a gente está começando a pensar que nem tudo é o que parece. Né? Então, aquela família feliz que é boa demais e que é feliz demais, que é perfeita demais, será que não é perfeita demais? O que está por trás dessa perfeição toda? O que acontece lá debaixo dos panos, né? Quantos terrores psicológicos não tem ali, né? Quantos sapos, alguém... E para você ver, né? Antigamente a gente não tinha nem psicólogo no convênio. Ainda hoje em dia, quando você fala, poxa, procura uma ajuda terapêutica. Não, mas peraí, eu que apanho e eu que vou procurar ajuda? Né? Até o preconceito parte, às vezes, da pessoa que sofre o abuso. Ela mesma fala assim, não, mas peraí, quem tem que procurar ajuda é ele. Eu falei, você devia procurar um psicólogo. Eu não. Eu fui em psiquiatra a vida inteira, só me prejudicou.
psicólogo só prejudica. Aí eu nem Eu vou falei te nada, né? falar, Porque se a pessoa não está psicólogo, preparada, psicólogo é bem diferente de psiquiatra. E o psiquiatra, geralmente, ele passa medicamento, o psicólogo não, né? Mas geralmente um pode andar junto com o outro. A gente tem muita deficiência de bom psiquiatra no Brasil. Muito, muito, muito. O psiquiatra, ele deveria conversar com você, fazer praticamente uma análise antes de te medicar, se é que é preciso medicar. Eu, na época que eu estava passando por muitos problemas, eu fui em 4 psiquiatras para achar uma que realmente era bacana e que conversava comigo. Os outros todos, em 15 minutos ou nem isso, me medicaram. Cada um com o nome de uma doença diferente. No fim, eu descobri que não era nada dessas. Então, assim, é muito complicado. Tem que pesquisar muito, tem que ouvir mais de uma opinião, mas não pode ter preconceito. O psicólogo ajuda demais em tudo, porque é através do psicólogo que você vai fazer seu autoconhecimento. E aí entra naquela, quanto mais você se conhece, menos você aceita qualquer tipo de abuso. Porque você sabe quem você é e você sabe o que você merece. Então, o psicólogo é essencial nesses casos. Mas tem que tirar o preconceito. E tem que achar um bacana. Não adianta ir no primeiro psicólogo e, não, esse aqui é legal, é barato. Não, tem que procurar um que você realmente sinta a diferença. Porque quando você vai num psicólogo bom mesmo, na primeira sessão você já sente a diferença. Você já sai de lá de uma forma diferente. já sai pensando, né? Já sai pensando. E aí, eu percebi também que... E quando chega da própria pessoa se mutilar? Da própria É, pessoa se machucar, né? Como a gente estava falando ontem, né? é. Como que é feito para ajudar? Aliás, antes de falar isso, a Luciene ela está falando que ela trabalha com mentoria de motivação, hipnoterapia, suicidóloga, que eu não sabia que existia. Olha aí, a Também Luciene, não. de repente, vai falar com a gente um dia desses para explicar que tal, Luciene. Até perdi o fio da meada agora, me perdoa. A gente estava Você falando da estava falando. motivação, né? Uhum. Quando no grupo vocês recebem uma pessoa que chegou nesse ponto, como que é o trabalho para, pelo menos, conscientizar a pessoa a não ir por esse caminho? Tem como ajudar nesse sentido, de alguma forma? Eu até É, pergunto, porque a gente não sabe, igual, eu nunca vi, fazer. mas e se minha vizinha chega aqui, o que eu faço? Porque, assim, geralmente quem faz isso esconde muito, né? O que acontece? A pessoa, ela tá se automutilando, muitas vezes ela pode ter algum tipo de doença. A mais corriqueira que se mutila, mais conhecida, é o borderline, que ele se corta, ou ele se machuca, ou ele pode até se bater em alguma coisa assim. Mas pode não ser, pode ser só mesmo um momento de depressão muito forte. Significa que está doendo tanto dentro que eu preciso pôr para fora. Ou muitas vezes também eu me sinto tão culpada por algo que eu fiz baseada nesse comportamento repetitivo que eu acabo me mutilando, me maltratando como uma forma de punição, né? Eu mesma vou me punir porque eu sou uma pessoa muito errada e aí entra de novo naquela questão de eu não me conheço, eu não sei o que eu mereço, né? Porque eu não sei o que eu mereço, então eu acho que eu mereço me machucar. Eu acho que eu mereço muito mais dor. Então tem esses dois quesitos. Ou a pessoa se machuca porque ela tá com tanta dor interna que ela precisa sentir uma externa para poder desviar a atenção, ou é porque ela tá se autopunindo, porque ela acha que ela é errada e ela merece mesmo sofrer porque ela fez algo muito errado, né? Muitas vezes nem é tão errado assim, mas, por exemplo, para a sociedade pode ser errado, né? E as pessoas criticam muito atitudes como uma traição e etc. E a pessoa acaba ficando muito mal por causa disso. Mas assim, o nosso grupo, ele não é uma ajuda assistencial profissional, né? É um grupo de apoio entre pessoas que passam pela mesma situação. Tanto que a gente não dá conselhos, né? Não tem ajuda. A gente só trabalha com um sistema de espelhos. Eu vou me espelhar na situação de uma outra pessoa. Então eu vi que para ela deu certo, isso eu posso sentir. Por quê? Entra naquela coisa. Eu não posso ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada.
Então, como que eu vou ajudar uma pessoa que às vezes ela não está pronta para receber aquela ajuda? Ela tem que partir de dentro dela. E aí a gente, através da leitura, através das reuniões, a gente faz com que essa pessoa, para que parta dela. Eu quero Ela mudança. despertar. Sim, ela vai despertando, ela vai vendo, nossa, tem um mundo além disso. Tem pessoas que saíram disso de onde eu tô. Não existe só esse lugar. Então, quando eu vejo que tem mais do mesmo, então tem mais pessoas que são iguais a mim, mas eu vejo que também tem pessoas que conseguiram sair, que existe a possibilidade dessa libertação, eu posso querer ir para esse lugar. E quando eu sinto essa vontade, ela é tão forte que eu vou fazer de tudo para mudar. Aí eu procuro assistência, aí eu procuro um psicólogo, um hipnólogo, né? Eu fiz auto-hipnose em casa mesmo, estudei muito sobre hipnose, eu acho que é uma das fontes mais ricas que a gente tem, porque é uma forma de acelerar esse processo, né? Porque ele lida justamente com aquele inconsciente que a gente estava falando, que é o mais difícil de mudar. Então, muitas mulheres já querem mudar, querem sair, mas elas não conseguem, porque é muito maior do que elas, está dentro delas, dentro do cérebro. Então, como mudar isso? Mas precisa partir de algum lugar. E esse lugar é a força de vontade. Tem que ser muito grande. Então, a gente não tem nada de profissional. Inclusive, a gente tem os setores do que a gente não faz. E muitas vezes a gente encaminha, por exemplo, para um CVV, que é um 188. Então, quando a pessoa está numa condição assim de praticamente suicídio e tal, a gente não pode interferir porque é muito perigoso, inclusive, eu digo para todo mundo, não mexe com o que você não conhece, né? Você pode piorar uma situação. Então, indicam o CVV porque eles já estão qualificados para isso, eles fizeram um curso para estar lá, então você consegue muito mais ajuda de verdade com quem entende do assunto. Ou procura um psicólogo, um psiquiatra, mas não tente fazer sozinho em casa, porque muitas vezes você pode piorar ainda mais a situação, principalmente se a gente entrar dentro daqueles preconceitos de não, mas você tem que denunciar esse cara, e aí também vem o risco, né? Porque a gente já soube de casos de mulheres que acabaram sendo mortas pelo companheiro, porque realmente quiseram enfrentar, mas aí enfrentaram da forma errada, porque você conhece a pessoa que você tem perto. Então você sabe se você corre um risco de vida, por exemplo. Então você tem que sair mais fugido, mais pela tangente, procurar realmente ajuda especializada, um advogado, um psicólogo, uma delegacia, né? Pedir uma medida restritiva muitas vezes. Então tem que saber onde procurar, porque é muito perigoso fazer as coisas sem conhecimento, é muito perigoso. Mudar de situação. A Luciane está falando, né? Que ela é suicidóloga e ela falou que qualquer frase pode mudar toda a situação. E aí eu acho que tanto positiva quanto negativa, né? E aí também eu acho que a gente tem que começar a falar dessas coisas para as pessoas saberem como se posicionar, né? Não só quem está vivendo, mas principalmente quem está do lado de fora, porque a gente sempre acha que a gente tem a receita boa do bolo, né? A minha receita é a certa, faz essa. Eu falo muito assim, o problema é que a gente mede os outros com a nossa régua. Então é muito fácil eu julgar o outro com a minha régua, com a minha criação, com a personalidade que eu tenho, com o meu estudo, com o meu conhecimento. E é por isso que eu falo que, nesse caso mais extremo, o profissional ele é a pessoa mais adequada para lidar com esse tipo de coisa, porque ele estudou por anos para estar ali, né? Não é uma pessoa que, mas eu tenho experiência de vida, sei lá, eu sei, eu conheço. Não, não é assim. Apesar que, assim, lá no nosso grupo, o que acontece? São casos reais e você está vendo ali pessoas falando coisas que te despertam de alguma forma. Nossa, eu já passei por isso também. Você se sente, em primeiro lugar, você não se sente sozinha. Porque você fala assim, nossa, a maioria, quando tem um relacionamento abusivo, você tá junto com alguém, mas você tá sozinho. Então, essa solidão, esse desamparo, é a maior dor que elas sentem. Então, chegam lá, nossa, eu tô tão sozinha, e eu chego lá e eu vejo que outras também estão. Então, a gente se junta. Uma das nossas frases é minhas mãos na sua, que é bem aquilo que você falou eu não falo nada, mas a gente fala, minhas mãos na sua. Já muda completamente, porque daí eu já não tô sozinha. Eu tô com pessoas que passaram pela mesma situação que eu, né? E aí eu vou procurar ajuda. Eu vou ver até onde que eu aguento. Agora,
graças a Deus, essas coisas estão melhorando e mudando. Então, tem psicólogo no convênio, tem psicólogo gratuito nas universidades. Então, dá para eu procurar ajuda hoje em dia, né? Basta eu ter um apoio. Às vezes, esse apoio vem justamente dessas outras pessoas que eu vi que já saíram. Então, não adianta eu ficar medindo e julgando e falando, nossa, faça isso, faça aquilo, sendo que tem que ver qual a história inteira da pessoa. E, como eu te disse, no grupo, são passos, né? A gente tem os passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. O quarto passo é justamente o passo do inventário moral. Você vai lá fundo, em toda a sua infância, para tentar descobrir por que você age e é da forma com que você é. Então, você vai fazer uma autorreflexão, né? E aí, através disso, você consegue mudando esse tipo de comportamento. Porque eu preciso saber quem eu sou para poder mudar. Eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou mudar o que eu preciso mudar, né? Então, através desses passos, eu vou conseguindo me restabelecer, me reestruturar, né? Aceitar também é uma coisa muito boa. Aceitar não significa ser conveniente, mas muitas vezes, assim, eu fico tão indignada, eu quero mudar, mas eu não tenho como mudar, porque primeiro eu preciso aceitar aquela minha realidade financeira, ou seja o que for. Primeiro eu aceito a minha realidade e depois eu mudo, né? Então, é isso que os passos ajudam, porque é tudo você mesmo que tem que fazer. Porque por mais que eu vá, que eu converse, que tenha pessoas que saibam o que eu tenho que fazer, só eu é que vou poder fazer. Eu sou dona da minha própria vida, então eu que vou decidir, eu que vou poder mudar, eu que vou poder fazer. Então, agora as pessoas tentam ajudar e acabam muitas vezes atrapalhando. Porque, não é porque você passou por isso que você sabe o que eu tenho que fazer. Às vezes a minha condição não é a mesma da sua, né? Então, é muito importante que a própria pessoa descubra, através dos espelhos, que é isso que acontece lá, o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer para sair daquela situação. E, inclusive, para não voltar. Porque o que mais acontece é isso. Coisa. Muita gente que já passou por isso e superou, continua participando desses grupos ou a maioria supera e vai embora? Então, muitas vão embora, às vezes, até antes de superar. É uma questão de ciclos, é uma questão da pessoa. Eu, por exemplo, mesmo depois de superar, eu ainda frequento, eu ainda estou por perto, porque eu falo que eu saí do programa, mas o programa não sai de mim. Porque eu ainda continuo seguindo os passos. E um dos passos, que é o 12º, é levar a mensagem à mulher que ainda sofre. Então, eu estou fazendo isso agora, por exemplo, levando a mensagem a uma mulher que ainda sofre, que seja atingida uma. Então, às vezes, tem amigas minhas ou conhecidas que seja, que eu vejo, olha, eu acho que você está precisando. Vai lá, dá uma passadinha, o grupo é online. Sempre existiu o grupo online, mas agora com a quarentena ele difundiu, ficou maior ainda, né? Ele abrange o planeta inteiro, porque tem pessoas de outros países também, né? São só mulheres mesmo. Então, assim, é muito importante isso. Saibam, procurem ajuda, porque tem ajuda para isso, né? E aí depois, quando você concluiu, você está bem, você também leva essa mensagem para a mulher que ainda sofre. Esse é o 12º passo. Então, assim, algumas saem, outras saem antes mesmo de se melhorar, né? Às vezes o programa não é para elas mesmo, porque não é todo mundo que funciona o mesmo tipo de terapia, né? Então, por exemplo, existe a terapia cognitiva, existe a freudiana, tem vários tipos. Então, mesmo o psicólogo nem sempre ajuda todas as pessoas. Então, a mesma coisa o grupo. Ele ajuda em muitos casos, mas em outros casos pode não. Mas aí precisa continuar procurando ajuda. E aí, então, às vezes ela sai no meio né, no meio, né, da situação, ou saem depois, quando já estão bem, mas a maioria que conhece bem o programa, que entendeu o programa, continua praticando esse 12º passo. Que é mesmo fora de lá, mas eu não me esqueço de lá, eu continuo levando essa mensagem para mulheres. Então, sempre que eu encontro uma mulher que está sofrendo, olha, eu conheço um grupo, o que você acha de participar e tal? E aí eu pratico o 12º passo, é como se eu nunca tivesse saído de lá, mesmo saindo. Tem uma coisa que acho que é legal a gente deixar claro, assim, esses grupos, né, pelo menos o que você faz parte, ele não divulga o nome do grupo, ele não divulga quem participa. Então, para quem estiver ouvindo, é interessante ir atrás, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, porque é sigiloso,
A Inclusive, gente uma fala coisa que a do... Mirelle me falou, você não me fale o nome do grupo de forma alguma, porque não pode. E Não. até, acho que é legal a gente passar isso para a pessoa se sentir segura e Uhum. saber que não vai ser divulgada a história dela. Que Né? vai Ela ter não um vai ser lugar que ela exposta. vai estar protegida. Então a gente chama Sim, isso de anonimato, aí ele se baseia nas nossas tradições, né? E essas tradições, uma delas é o anonimato, que é uma das que a gente mais fala. Então, assim, principalmente hoje em dia, com o grupo online, seu anonimato é 100% garantido. Você não precisa nem dar o seu nome de verdade, você pode criar um apelido, né, uma nova personalidade, muitas vezes, do que você gostaria de ser, se espelhar, às vezes, numa atriz ou numa personagem, acontece muito isso, e você vai ter só a sua voz lá, porque você precisa confirmar que você é mulher, porque é um grupo secreto e tal, mas é um grupo muito restrito, porque não pode entrar ninguém de sexo masculino nesse grupo, tá? Mas existem outros grupos para outras situações, então os homens também têm o seu lugar. Tem o CODA, que é um lugar que todo mundo conhece, que é para dependentes emocionais, né? E codependentes, são dependentes de pessoas dependentes. Então, existem vários grupos de ajuda. O AA, esse eu posso falar, porque é super conhecido, todo mundo conhece. Então, são grupos de apoio que ajudam realmente. Esse é um grupo que eu estou dentro, é só para mulheres. Mas existem muitos grupos mistos e para tudo quanto for problema, para todos os tipos de problema. Então, assim, é garantido o anonimato porque é uma das principais tradições nossas. Né? Então, você pode ir lá que você tem certeza que ninguém vai divulgar, que não vai sair dali. Né? Então, você tem segura de poder falar coisas que você não falaria, às vezes, nem para uma amiga. Até porque ela muitas vezes não vai te entender. E lá vai ter gente que vai te entender, que vai contar histórias muito parecidas com a sua, inclusive. entendi. Tenho aqui, ó, como uma pessoa que precisa de ajuda encontra um grupo desses e não sabe como procurar pelo nome, por exemplo. No nosso caso aqui, a pessoa pode mandar por direct o contato que eu vou mandar para você, tá? Agora, eu também pensei nisso que essa pessoa perguntou agora, Então, e aí por isso que ontem eu joguei na internet, né, relacionamentos abusivos, e você vai encontrar alguma coisa você também, encontra, né? viu? Sim, Encontra. como eu falo, como foi que eu encontrei? Eu estava no extremo da dor, no auge de uma separação muito dolorida, e eu fui procurar no Google ajuda, Sim, socorro. Eu pus bem assim, acho que na época, tipo, socorro, não aguento mais, estou com muita dor, me ajuda. E o Google ajuda muito, né? E aí eu fui sim. procurando até encontrar esse lugar. Então, assim, dá, porque você coloca o que está acontecendo. Então, assim, me separei, estou desesperada. Tem um bilhão de coisas. E é onde eu falo também, não necessariamente só o nosso grupo, mas existem vários outros grupos, outras formas, outros jeitos de você achar ajuda. O importante é procurar ajuda. Não é nesse grupo específico que eu estou falando, nem em outro. Até por isso que a gente não divulga. Porque o grupo ele não se baseia em promoção. Não é? A gente não faz promoção. Né? A gente divulga, tem site, tem e-mail, tem tudo. Mas a gente não divulga como uma promoção. Não é venham, venham, não é assim. É justamente porque o primeiro passo do grupo é você aceitar, admitir que você tem um problema e procurou ajuda. Então, não adianta eu falar para você, ai, vem para o grupo. Se não for para você, não vai funcionar. Se não for o seu momento. Então, eu já vi casos de moças, por exemplo, que entraram, não deu certo, saíram, voltaram de novo e daí deu certo. Porque às vezes não era o momento, entendeu? Entende? Então, assim, tem muito Mirelle, só isso. uma coisa, é que daqui a pouco acho que vai cair. E aí tem uma pessoa que ela queria que falasse um pouquinho sobre recaídas, né? Das recaídas. Mas também tem que ser em 2 minutos, que eu acho que Tá, logo já vai rapidinho. Eu cair. tenho uma frase muito legal que me falaram uma vez sobre recaídas. Se você recair, não é algo tão ruim, porque significa que você já saiu. E isso já é um grande passo. Antes nem recaída você não tinha. Então, segura essa e começa de novo do zero, que não tem problema recair. Recair significa que você saiu. E é aí que você tem que se validar. Entendi. Olha, não tem problema, viu? E eu até queria saber como é que Eliane que fazia isso.
Agora eu já entendi. Obrigada. Não, que ela pôs em pergunta privada e eu entrei numa live ontem que estava assim e achei bacana, mas não tem problema. Gente, infelizmente a gente vai ter que terminar agora. Quem quiser que a Mirelle inclua nesse grupo, se precisar de ajuda, pode mandar por direct, que só eu que vou ver o número da pessoa. Eu encaminhei para a Mirelle e ela vai incluir vocês no grupo. E para mim foi muito válido. Eu acho que em todos os sentidos é bom mesmo a gente começar a meditar sobre o que a gente era, o que a gente vem sendo e o que a gente quer ser no futuro, né? Para a gente não ficar nesse círculo vicioso que você expôs para a gente. Mirelle, muito obrigada. Um beijo grande. Eu. Um beijão. Gostado. Você falou que a nossa expectativa era 5, mas a gente girou entre 9 e 10. Olha aí, dobrou. Tá bom, bem. Mas a live está gravada. Para quem quiser, é só clicar no nosso IGTV. Mirelle, obrigada. Ótimo final de semana. Beijão. Para você também. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.